pessoal, essa é a primeira vídeo resenha do blog Imaginária Secreta e eu vou falar do primeiro volume da trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que é O Rei do Inverno. Bem, quem nunca ouviu falar de Arthur, dos seus cavaleiros, de Lancelot ou até mesmo do mago, ou como o Bernard chama aqui, o druida Merlin. Então, existem várias histórias que contam essas mesmas histórias de formas diferentes, ou envolvendo fantasia, e mesmo assim nunca se sabe se Arthur realmente existiu. Nessa trilogia do Bernard Cornwell, ele vai procurar ser o mais verossímil possível, e o interessante desses livros do Cornwell é que ele sempre se procurou se ater aos fatos das batalhas, datas, descrições. Essa trilogia é considerada uma das mais fiéis. O livro é narrado em primeira pessoa, em forma de relato, pelo monge Derfel, que se pronuncia Dervel, mas como eu me acostumei a chamá-lo de Derfel enquanto eu estava lendo o livro, eu vou me referir a ele assim. Ele foi um dos guerreiros que lutaram ao lado de Arthur em muitas batalhas. E ao contrário do que eu esperava, o Arthur não aparece logo de cara, ele só vai aparecer a partir das 100 primeiras páginas. Que é quando o livro dá aquela guinada seguida da aparição de Arthur com a primeira batalha da história. E por conta disso, o livro pode parecer um pouco cansativo e até mesmo chato em alguns momentos nessas 100 primeiras páginas, que é basicamente a parte mais introdutória da história. Mas nem por isso te faz abandonar o livro nem nada, porque o Derfel, nosso narrador, ele é extremamente carismático e você começa a gostar dele logo de cara. Então, o que vai acontecer nessas 100 primeiras páginas do livro? Aqui nós somos apresentados a Grã-Bretanha, como eu disse, do século V e VI. A Grã-Bretanha dessa época é dividida em vários reinados. Esses reinados sempre constantemente entram em confronto entre si, mas o seu maior rival são os saxões. E além dos reis de todos esses pequenos reinados, existe um rei, digamos, com poder superior a todos esses outros reis da Grã-Bretanha. E esse rei é o rei Uther. Ele, de certa forma, consegue manter um pouco controlado esse confronto entre os reinados da Grã-Bretanha. Logo no início do livro, a gente vai acompanhar o nascimento do neto desse rei Uther, né, que é o filho de seu filho Mordred, que havia morrido na batalha. Enfim, voltando ao nascimento da criança, que havia nascido com um dos pés deformado, o que era considerado nessa época como mau presságio. Na verdade, basicamente qualquer coisa nessa época era considerado como mau presságio. Um animal morto no meio da estrada era mau presságio. Uma ave que passava voando antes da batalha era um mau presságio. Então foi interessante aprender essa parte dessa época, né? Então o rei, ele sabia que ele estava com a saúde muito debilitada e ele sabia que os outros reis não iriam deixar o seu neto, que era considerado um aleijado, governar toda a Grã-Bretanha, né? Ele sabia que assim que ele morresse, os outros reinados iriam entrar em guerra para poder derrubar o neto dele, né, o Mordred. Por conta disso, ele nomeou vários guardiões que iriam proteger o trono até que ele atingisse idade suficiente para poder governar. E Arthur foi um desses guardiões nomeados. Até então, Arthur não aparece porque não tinha necessidade dele aqui, né? Porque tinha um rei. Então, assim que os outros reis dos outros reinos sabem da morte do rei Uther, eles vão partir para a guerra. Então é aí que Arthur aparece, que ele vai proteger Mordred. Então essa é a primeira parte do livro, que é a parte um pouco mais lenta, que por conta disso minha leitura flui um pouco mais devagar. Mas tudo que Arthur aparece, o livro dá uma verdadeira guinada, porque começa a primeira batalha, a gente acompanha junto com Derfel, que ele está muito jovem ainda, ele vai lutar por sua primeira batalha, então é muito bacana, sabe? O Bernard Cornwell, ele é incrível para poder descrever essas cenas. Então, daí pra frente, o livro, o ritmo de leitura só vai avançando. Outro fato que eu também acho bem interessante comentar é o Merlin, que só aparece aqui no final da segunda parte do livro. O livro é dividido em 5 partes. O Cornwell descreveu o Merlin como um druida e não como um mago cheio de magia, que é como muitos e muitos livros o descrevem. Claro que aqui ele é temido e é extremamente inteligente. Uma das partes que eu mais gosto desse livro, uma das cenas que eu mais gosto nesse livro são as cenas onde o Merlin aparece e as cenas das batalhas, que são
sensacionais. E outro personagem que me chamou a atenção foi o Lancelot, conhecido eu acho que por todo mundo como um grande cavaleiro, braço direito de Arthur, corajoso e enfim. Na verdade, o Cornwell aqui, ele acaba com tudo isso, né? Porque aqui o Lancelot não passa de um covarde, mimado, que vai pra batalha e foge antes delas terminarem e ganha todos os créditos. E o Arthur também, ele faz algumas besteiras, na verdade algumas grandes besteiras, que quando parece que ele finalmente vai unir a Grã-Bretanha para eles ficarem fortes, para lutar contra as facções, ele faz uma besteira que resulta em muitos desastres depois, muitas mortes e muitas mais batalhas. E a grande batalha do final do livro, que eu acho que é o ápice da história, que é a Parede de Escudos, que também é o título da quinta e última parte desse primeiro volume. Bem, sempre quando eu assisto um filme de guerras medievais, as partes que eu fico com mais expectativa para poder ver é aquela onde os cavaleiros estão indo e se chocam, né, parede contra parede, que são as chamadas paredes de escudos. E assim, eu nunca entendi realmente como é que isso funcionava, parecia uma coisa meio não bem organizada, né? E aqui ele escreve assim de forma bem minuciosa como realmente são essas paredes. E o Daffel, ele é da linha de frente, né? Ele não tem medo da hora do impacto. E essa última batalha foi assim incrível, que me fez mesmo tornar fã do Cornwell, que é quando o livro chega em seu ápice de adrenalina. Então, o que dizer desse livro? Bem, é uma leitura sensacional. Mesmo com as primeiras partes do livro serem um pouco, digamos, cansativas, mas para quem já está acostumado com muitas descrições, muitos nomes de personagens, nomes até confusos, que é o caso de quem já leu os livros do George Martin ou do Ken Follett, não vai sentir dificuldade alguma nesse livro, nessa série do Bernard Cornwell. Então esse livro está mais do que recomendado, é uma leitura que vale super a pena e eu estou bem empolgada para dar continuidade à trilogia com altas expectativas para o que está por vir.